Muito bem, pessoal. Eu sou o professor Ciro Burgos, eu sou economista, tenho uma especialização na área de gestão de novos negócios, sou mestre em educação e aqui na Unidom Bosco eu comecei a trabalhar no mês de agosto de 2003, ou seja, faz já um tempinho que eu comecei a trabalhar na instituição, né? Eu sempre brinco, eu falo mês de agosto, o pessoal, nossa, o professor entrou há pouquinho tempo, né? Estou desligando o celular aqui. O professor entrou há pouco tempo na casa, daí eu brinco, pouquinho. Em 2003 eu entrei, ou seja, já tenho 22 anos de Unidom Bosco, lecionando no ensino superior, eu tenho 22 direto sem parar desde 2003 e também 5 anos anteriormente que eu lecionei, depois eu interrompi. Tenho experiência aí na área de comércio internacional, trabalhei 20 e poucos anos no comércio internacional, estive também um pouco no setor público, só para entender como é que era, 2 anos no governo do Estado do Paraná, na Secretaria de Planejamento, Assessoria, e 2 anos numa diretoria da Prefeitura de Curitiba. Trabalhei em outras coisas também, fui gestor de operações e finanças de uma empresa, gerente de uma câmara de hotelaria, quer dizer, fiz de tudo um pouco. Aqui na Unidom Bosco, eu trabalho no presencial, no curso de administração, e coordeno e faço tutoria também na escola de gestão, eu faço tutoria, disciplinas dos cursos da escola de gestão, na área de economia e finanças, né? E logística, que eu também trabalhei um tempo na área de logística, então isso me fez até coordenar o curso de Ciências Econômicas e o curso de Logística na instituição. Então, nós vamos falar hoje sobre um tema que eu gosto muito de trabalhar. É um tema que vocês vão ver, é um tema bastante atual hoje, porque ele fala de uma realidade que é uma realidade que todos os dias está no noticiário, que é a questão aí da economia internacional, o comércio exterior e as relações internacionais. É um tema que hoje está no noticiário todos os dias, é um tema bastante atual. Eu preparei alguma coisa aqui para a gente ter de base. Então, a ideia qual que é? Eu vou falar um pouco, depois, mais para o final da apresentação, eu vou responder dúvidas ou conversar com vocês. Então, só para vocês saberem, tá? Só para vocês saberem, eu não liberei o microfone para vocês ainda, tá? Então, ninguém tem microfone. E também ninguém tem a câmera ligada. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente tem aí a situação de ficar muito pessoal falando muito mesmo. Deu problema no meu microfone, será? Tem alguém ouvindo? Ah, se tem alguém ouvindo, não é problema no. O problema não é no microfone, né? Não é no meu microfone, é no computador de vocês. Às vezes tem que entrar sair, entrar novamente, alguma coisa assim, tá? Então, perfeito, tá? Então, esse é um tema, como eu digo, um tema bastante interessante. E eu não deixei o microfone ligado, porque senão fica muito confuso. Porque 10 pessoas deixam o microfone ligado, escuta som de rádio, som de não sei o quê, cachorro latindo, toda aquela confusão normal que a gente tem na casa da gente, né? Então eu desliguei e depois, quando for o momento das perguntas, aí eu libero para todos vocês, não tem problema nenhum, tá? Se alguém quiser interromper, fazer alguma pergunta no momento da minha apresentação, eu vou estar com o chat ligado aqui, no outro computador, eu tenho outra tela aqui do lado.
Então eu posso enxergar o chat também. Eu peço só que daí levante a mão ali em cima, no, na tela, bem em cima do Teams, tem um lugarzinho levantar a mão. Levanta a mão que daí eu sei que eu olho aqui no chat e vejo para ter uma ideia do que está acontecendo. Perfeito? Então, pessoal, eu vou começar então a nossa conversa. Vou compartilhar aqui uma telinha aqui para servir de base para a gente poder começar a conversar. Então, pessoal, aqui esse cara aí sorridente sou eu, né? Felizão da vida, porque eu gosto de fazer o que eu faço, ser professor. Aí é o meu currículo, depois, mais para frente, eu vou passar para vocês a apresentação, um PDF dela para vocês poderem acessar depois. Vou passar. Ah, eu não consigo passar pelo. Talvez eu não consiga anexar no chat, tá? Mas o pessoal do NEAD dá um jeito de fazer a apresentação ou dá um jeito de divulgar o vídeo para vocês, tá? Eu acredito que eu não consigo, talvez no momento da apresentação. Antigamente eu conseguia inserir, né? Mas hoje em dia eu não consigo mais inserir o texto ali, arquivos, né? Perdão. Tá? Então, pessoal, a primeira pergunta que eu faço para que vocês reflitam e pensem um pouco é: por que existe o comércio internacional? Por que as empresas, as pessoas, os agentes econômicos, os países, eles negociam entre si? Por que os países se relacionam? Como é que surge esse processo de relacionamento? Tá? A questão principal é que nenhum país do mundo é totalmente autossuficiente. Nenhum país consegue viver sem se relacionar com os demais. Em alguma coisa, a gente pode comercializar bens, serviços, a gente pode compartilhar tecnologia, a gente pode compartilhar mesmo o fluxo de pessoas, empresas que circulam no mundo afora, que negociam entre si, que se relacionam, que de alguma maneira elas fazem alguma operação comercial ou algum tipo de relacionamento internacional. Por quê? Nós não somos autossuficientes, nós precisamos dos demais. Então, nós precisamos que existam essas relações. Nós precisamos que exista o comércio internacional. Nós precisamos que os países tenham relações, além de comerciais, relações políticas, né? Por quê? De cooperação, porque senão a gente não vai conseguir se desenvolver. Isso não é de agora, isso vem desde sempre, né? E eu vou começar então conversando com vocês aqui, explicando um pouco a teoria do comércio internacional, como é que surge, como é que se dá o processo de comércio internacional. O mercantilismo é um processo um período da história econômica mundial, que ele se deu lá no início do século, lá do século XV ao século XVIII. Ou seja, a época em que houve. As pessoas hoje em dia não gostam de falar o descobrimento da América, né? Mas no momento em que haviam as grandes navegações, no momento em que os europeus chegaram aqui na América, né? Eles vieram buscando ampliar o seu comércio, vieram buscando inicialmente a busca de superávites comerciais, porque eles queriam comercializar, eles já faziam isso. Já existia um comércio entre os países, que é muito antigo, mas o mercantilismo é aquele modelo de economia que existia nessa época, que se baseava na acumulação de metais preciosos. Existia uma classe de mercadores, né, que era o principal grupo social que desenvolvia essa atividade e que fazia com que que o sistema econômico dos países com base no mercantilismo funcionasse. O trabalho
era o mais essencial entre os fatores de produção. A teoria econômica que existia naquele momento era baseada no valor trabalho, ou seja, o custo das mercadorias, dos serviços, das mercadorias era medido em função de horas de trabalho, porque não havia ainda o desenvolvimento dos conceitos, né, de custo marginal, de produto marginal, não havia essa visão, depois uma visão neoclássica, né, que vai atribuir valor às coisas com base na questão subjetiva. Ali não, até então era o valor trabalho que media o valor, as horas trabalhadas é que media o valor de um determinado bem, de um determinado produto, de um determinado serviço. E era um modelo econômico que regulava muito a atividade econômica. Ele controlava, inclusive no caso do Brasil, em determinado momento a coroa portuguesa ela fez um convênio, um tratado com a Inglaterra, que chamava-se o exclusivo colonial, onde o Brasil só podia comercializar com Portugal ou com a Inglaterra, que era o país que tinha permissão para comercializar com o nosso país, com a colônia de Portugal, que era o Brasil. Então era um modelo muito fechado, né? E buscava sempre, claro, balança comercial, exportações e importações, sempre buscavam um saldo positivo, porque aí os países que dominavam esse mercado, eles conseguiam acumular as riquezas. O Adam Smith, um crítico feroz do mercantilismo, ele começou a estudar desenvolvimento da economia lá em 1772, ele publicou o seu livro, ele era filósofo e depois passou a ser considerado um economista, porque foi um dos primeiros, né, a organizar o pensamento econômico em uma obra extremamente importante, que é a História da Riqueza das Nações. Ele tem a sua interpretação para o comércio internacional. Ele deu a sua interpretação buscando explicar por que os países comercializavam entre si. E ele dizia assim, ele dizia que os países comercializavam porque alguns deles tinham iam buscar a vantagem absoluta que ele dizia. Então ele dizia assim: os países precisam se especializar na produção, no comércio de mercadorias, onde eles tinham vantagem absoluta para exportá-las. Por exemplo, se a gente for olhar aqui essa tabelinha que tem aqui nesse slide, tá? A gente vai perceber que nós temos o país A e o país B. E temos nas duas colunas horas por uma camisa e horas por um sapato, ou seja, quantidade de horas necessárias para produzir uma camisa e quantidade de horas necessárias para produzir um sapato. No país A, eles levavam, no exemplo que ele traz para buscar essa explicação, ele diz que se levava 10 horas para produzir uma camisa e 40 horas para produzir um sapato. No país B, ele dizia que se levava 15 horas para produzir uma camisa e 30 horas para produzir um sapato. Então vejam só, analisando esses dados, ele diz assim: o país A ele vai precisar de 4 camisas para trocar por um sapato, tá? E poder comprar então o sapato que ele não precisaria produzir no seu país. E vejam que interessante. Se antes ele usava 30 horas, 40 horas para produzir um sapato e 10 para produzir uma camisa, o que vai acontecer? Se ele comprar do país B, ele vai pagar o sapato com o valor de 3 camisas. Então, ele tem claramente uma vantagem absoluta. Que se ele fosse comprar o sapato, analisar o custo para produzir o sapato ele mesmo, ele teria o custo equivalente a 4 camisas. Então, como ele tem essa vantagem, ele vai procurar comprar de outro país. Por quê? Porque ele tem essa vantagem, ele vai comprar mais barato, né? Então, é isso que ele explica como a vantagem absoluta. Depois do Smith,
Um outro economista clássico, o David Ricardo, ele falou não, na vantagem absoluta só não garante nada. O que garante a existência do comércio internacional é a existência das vantagens relativas ou vantagens comparativas. Ele diz assim: terras cada vez menos férteis estabelecem rentabilidade diferenciada para cada país. E os proprietários de terras mais férteis, eles têm renda adicional. Ou seja, alguns países teriam condições melhores de produzir, por exemplo, na agricultura, tá? E daí ele faz um exemplo onde ele diz assim: um país, um país A e um país B também, só que aqui os produtos já são tecido e vinho. O tecido já é um produto da era industrial. Porque, mas espera aí, professor, os países mesmo pré-capitalistas, eles produziam tecido, sim, mas de uma forma mais rudimentar, com menos vantagem comparativa, com custos maiores. Daí ele pega dois países que têm condições de produzir os dois produtos, tecido e vinhos, tá? Ele diz assim, olha, o país A, ele produz, ele precisa 90 horas para produzir, né, 100 metros de tecido. É a mesma lógica das horas. E precisa de 80 horas de trabalho para produzir 100 barris de vinho. Produto B, o país B, ele tem uma situação diferente. Por quê? Porque ele precisa de 100 horas para produzir tecido e 120 horas para produzir vinho. Tá? Então ele diz assim: o país A produz vinhos e tecidos em melhores condições de B, ou seja, ele tem vantagem comparativa nas duas situações. Daí ele diz que, em função disso, o país A deve produzir mais vinho, onde ele tem maior vantagem comparativa, e comprar tecidos do país B, ou seja, ele tem que comprar tecido de B e vender vinho para B, porque não é vantajoso para ele, ele vai deixar de ter vantagem porque se ele decidir produzir tecidos e vinhos. Então, o país A somente vai se especializar na produção de vinho e vai comprar tecidos do país B. Já o país B, mesmo tendo desvantagem comparativa nos dois, ele vai buscar se especializar naquela produção onde ele tem a menor desvantagem comparativa. Então, o país B, ele vai produzir mais tecidos e vai comprar vinhos do país A. Ou seja, eles vão se complementar nesse processo. Essa explicação dá para a gente, daqui a pouco vem, agora mesmo, vem o pessoal lá dos países nórdicos, também com uma visão neoclássica, que eles aprofundam isso. Diz, olha, a questão não é só o valor do trabalho como uma questão, horas de trabalho só. Existem outros fatores de produção. Existe a terra, existe já aí um processo de industrialização, a tecnologia. E eles assim, cada país se especializa na produção do item para o qual a maior utilização do fator de produção que é mais abundante na economia. Então, se um país é abundante em matéria-prima, ele vai buscar fazer uma indústria desenvolvida intensivamente nisso. Se ele tem abundante mão de obra, ele vai desenvolver uma indústria intensiva em mão de obra. Se ele é um grande produtor de tecnologia, ele vai desenvolver uma indústria intensiva em tecnologia. Então, o país vai se especializar naquilo que ele tem de mais abundante para utilizar para produzir. Ele diz que qualquer interferência no comércio internacional que leve o preço local do produto importado necessariamente vai beneficiar o fator de produção usado intensivamente no setor que compete com o produto importado. Então, é uma versão melhorada, né, da teoria das vantagens comparativas. E, finalmente, Paul Samuelson, também é um economista neoclássico americano, ele demonstra que o comércio de mercadorias tem o mesmo efeito sobre as taxas de salário de retorno
sobre o capital físico, que é a mobilidade dos fatores. Então, ele tem uma ideia central, que é a manutenção de uma situação de livre comércio, faria que, entre os países centrais e periféricos, no caso, o Brasil seria um país periférico, infelizmente ainda é, né? Espero que não por muito tempo, ocorresse uma convergência de salários e preços. Aí o país exporta o produto X intensivo no seu fator abundante, por exemplo, trabalho, onde tem vantagem comparativa, e importa o produto M intensivo no uso de seu fator escasso ou capital, onde ele tem desvantagem comparativa. Essa é a explicação que enquadrou o Brasil definitivamente no modelo que o capitalismo internacional queria que o Brasil tivesse. O Brasil exporta matérias-primas, o Brasil exporta produtos que chamados de commodities, de pouco valor agregado, e importa produtos de produção industrial tecnológica, ou onde o capital no sentido não só de dinheiro, né? No sentido econômico, o capital é mais intensivo. Então, isso explicaria, né, a existência do comércio internacional. Agora, uma questão importante. Como é que eu faço, eu, nação, eu, empresário de um país, eu, pessoa física, jurídica, como é que eu faço uma operação internacional? O que precisa ter para que essa operação internacional aconteça? Eu preciso ter, primeiro, a existência de oferta e demanda. Eu preciso ter alguma coisa que intermedie isso, alguma coisa que permita. Por quê? Se eu parar para pensar, hoje, se eu for fazer uma negociação internacional, eu preciso ter uma moeda, não tem que ter uma moeda? Tem. Eu tenho que ter uma moeda aceita internacionalmente, chamada divisa. Então, eu preciso ter uma moeda, eu preciso comprar essa moeda, por quê? Porque nossa moeda, o real, ela não é uma moeda aceita internacionalmente. O real não é aceito no mundo todo, assim como o Guarani do Paraguai também não é, assim como o sol peruano também não é. Então, existem algumas moedas que são divisas, que a gente chama. São moedas que são aceitas internacionalmente. As principais são o dólar hoje, o euro, a libra esterlina, o ien japonês, né? Essas são as quatro moedas principais, são aceitas internacionalmente, que ninguém vai questionar. Ninguém vai se negar a fazer uma operação em libras esterlinas. Agora, se você quiser negociar com um país europeu, não, eu vou lhe pagar em reais, ele vai dizer que não quer. Por quê? Porque o real não é uma moeda aceita internacionalmente. E essa questão eu quero que vocês guardem para o final da nossa conversa. Por quê? O que acabou acontecendo? O dólar passou a ser a moeda preponderante, perdão, a moeda preponderante nas operações internacionais. Guardem isso na cabeça de vocês, tá? Passou a ser a principal moeda. Então, para que exista a possibilidade de comércio, eu tenho que ter um mercado de divisas, porque eu, exportador brasileiro, vou ter que negociar a moeda estrangeira que eu recebo. Eu, importador brasileiro, vou ter que comprar uma moeda estrangeira para pagar o meu fornecedor lá fora. E isso tudo passa por uma coisa chamada taxa de câmbio. Se você for comprar, ontem, por exemplo, se você fosse comprar um dólar, o dólar estava no seu valor mais baixo, tá? Mais baixo desde, se não me engano, 2013 ou 2014, que fechou ontem a 5,32, tá? R$ 5,32 por um dólar norte-americano. Então, o que é a taxa de câmbio? A taxa de câmbio é preço da moeda estrangeira em moeda local, ou o preço da moeda local em relação à moeda estrangeira. E nesse processo, se eu pensar na moeda brasileira, ela se valoriza ou se desvaloriza. Se o dólar amanhã
ele fechar o mercado a R$ 4 por $1, significa que eu vou precisar menos reais para comprar $1. Com isso, houve uma valorização cambial. Isso é bom para os exportadores? Não, isso é bom para quem importa, quem precisa comprar dólares para comprar um produto lá fora. Se fosse o contrário, ontem estava 5,32. Se amanhã for para 6, por exemplo, R$ 6 por $1. Isso mostra uma desvalorização da moeda brasileira. Isso é bom para quem vende lá fora. Por quê? O preço dos produtos brasileiros fica mais barato lá fora, porque os estrangeiros precisam menos dólares para comprar nosso produto. E eu, exportador, exporto soja, por exemplo, eu recebo mais reais na hora que eu faço a contratação do câmbio, que eu recebo mais reais por dólar que eu recebo lá de fora. Então, a, a moeda estrangeira, as divisas, é o que permite a existência da compra e venda de produtos. Outra vez, o dólar é mais importante. Tem algumas coisas que estão começando a mudar essa relação. Guardem isso para o final da nossa conversa. Questão da internacionalização da economia. Houve um período em que as empresas simplesmente negociavam entre si, elas vendiam de um país para o outro, por exemplo, no Brasil, a Inglaterra vendia produtos de higiene, por exemplo, shampoo, sabonete, sabão, essas coisas todas, da famosa GC Lever, que hoje chama-se Unilever, no início vinha da Inglaterra para cá. Não tinha nenhum distribuidor no Brasil. Bom, eles botavam num barco, mandavam para cá e as empresas brasileiras faziam a distribuição. Então, inicialmente, esse processo começou assim. Depois, as empresas estrangeiras passaram a ter distribuidores locais. Chegou um momento em que elas passaram a ter um centro de distribuição deles no país. Já começa a haver o que a gente chama de investimento direto. E, com o passar dos anos, eles passaram a produzir nos países. Então, se deu um processo de globalização, tá? Que é uma continuação desse processo de internacionalização da economia e de expansão da economia capitalista. Então, no âmbito econômico, se constituem novas estruturas, de forma que os países ficam cada vez mais interdependentes, integrados. As corporações internacionais e as organizações multilaterais têm um papel importantíssimo nisso. Por quê? Porque a globalização faz com que os mercados sejam mais abertos, que as relações internacionais, não só de comércio, mas todas as relações internacionais sejam mais fluidas, que a gente passe a ter uma, um volume maior e esse processo de integração. E daí vem o processo de globalização, que pode ser a globalização financeira, quando eu tenho os fluxos financeiros internacionais se expandindo, tá? Começa a aumentar a concorrência dos mercados internacionais de capitais, maior integração nos sistemas financeiros nacionais. Isso é uma questão até de caráter ideológico, de ordem institucional, é um processo tecnológico, mudanças de orientação dos fundos e de investimentos seguradoras, políticas econômicas dos países envolvidos, né? Questão dos juros, questões sistêmicas, menor potencial de crescimento dos países desenvolvidos, eles passam a expandir isso para os seus mercados, né? Expandir seus mercados para os países que não são do eixo, digamos assim, do norte capitalista dominante, começam a se instalar em outros países. Então, além da globalização financeira, vem essa parte da globalização produtiva, que é o aprofundamento dessa internacionalização. Então, os países começam a ampliar muito as suas empresas transnacionais e elas se estabelecem nos outros países, que é o tal do investimento direto, aumento da concorrência internacional, redução de custos, obtenção de vantagens,
a interligação das estruturas produtivas nacionais com as lá do estrangeiro, ou seja, o estabelecimento de uma nova divisão internacional do trabalho, tá? Os investimentos diretos, propriamente ditos, eles acontecem quando essas empresas começam a produzir as mercadorias nos outros países. E isso para atender demanda local, demanda regional ou mesmo para criar uma base de exportação. Tem países que são somente bases de exportação para outros países. A transnacional se instala ali porque tem mão de obra barata, porque recebe investimento, apoio, perdão, do governo local, recebe terreno para ir fabricar, montar a fábrica, recebe isenção de impostos e ela produz localmente, inclusive abastece o mercado local, na maioria das vezes, né? E exporta para fora. A indústria automobilística no Brasil é um exemplo desse tipo de situação. Aí eu posso ter a joint venture, quando que é uma parceria, né? Uma empresa americana se instala num país junto e faz uma joint venture com uma empresa brasileira. Eu posso pegar e montar uma subsidiária, por exemplo, a General Motors monta uma fábrica no Brasil, é uma subsidiária ou uma filial, né, da General Motors Corporations dos Estados Unidos. Eu posso, depois, imagine, no caso brasileiro, nós tivemos antigamente uma fábrica nacional de motores que fabricava caminhões. Chegou um momento, essa empresa foi comprada. Houve uma fusão, né, de duas empresas, uma empresa estrangeira, uma empresa local, ou simplesmente a empresa local pode ser adquirida por uma empresa estrangeira. Isso buscando o quê? O acesso aos mercados e aos recursos produtivos. Eu posso, então, fazer isso de algumas formas diferentes. Posso fazer uma planta industrial completa, tá? Ou somente para montagem de algum produto. Existem países que são característicos sobre isso. O produto vai semi-acabado, as partes são feitas em vários lugares do mundo, chega ali, monta e exporta para outros países. Então, eu posso fazer o CKD, que é completamente desmontado, o produto vem só eu posso negociar dessa maneira, eu posso SKD, que é parcialmente desmontado, e tem o IKD, que são kits incompletos, ou fazer o processo completo, né? Então, aí depende do interesse de cada empresa, de cada mercado, tá? O dólar, gente, não era sempre na história o modelo da moeda que era padrão. Até 1944, 45, né? Bretton Woods, o encontro, o que aconteceu? O padrão ouro dizia assim: o país, para que ele pudesse emitir moeda, ele tinha que ter uma quantidade X de ouro guardada nos seus cofres, né? Uma quantidade fixa estabelecida, tá? Guardada nos seus cofres para que aquela moeda nacional tivesse algum valor. Era como se fosse uma taxa fixa de câmbio baseada na cotação do ouro, tá? Bretton Woods aconteceu num momento extremamente importante para a geopolítica internacional. Aconteceu no momento do final da Segunda Guerra Mundial, onde a Europa, que até então era a região mais desenvolvida, o berço da Revolução Industrial, o surgimento do modo de produção capitalista, a Europa estava destruída pela guerra. O Japão, que era outro país que tinha um certo poder de negociação, destruído. Os países que perderam a guerra, Japão, no caso ali a Itália e a Alemanha, né? Eles estavam devendo, por quê? Porque quem perdeu tinha que pagar a conta de uma maneira. Os países europeus todos destruídos, porque a guerra aconteceu ali. Já o principal aliado deles, os Estados Unidos, viveu a guerra de fora. De que maneira? Viveu a guerra, transformou a sua indústria automobilística em indústria de armamentos, abasteceu
E não foi de graça, obviamente, né? Ninguém deu arma para os outros, né? Vendeu vendeu os tanques de guerra, vendeu tudo isso. Com isso, todos os países, mesmo os ganhadores, tanto ganhadores quanto perdedores, eles deviam para os Estados Unidos, de alguma maneira. Porque os Estados Unidos se aproveitou para desenvolver a sua indústria de forma assim muito rápida e cresceu muito rapidamente. Os Estados Unidos conseguiu suprir, encontrou mercados para a sua produção agrícola que já vinha tendo dificuldades de encontrar mercados. Então, trigo, uma série de produtos agrícolas, eles venderam também para a Europa na época da guerra. E o que, que aconteceu? Quando acabou a guerra, a Organização das Nações Unidas fez uma grande reunião lá em Bretton Woods, né? Isso é uma região ali dos Estados Unidos, tá? O acordo se deu famoso acordo de Bretton Woods, né? Por causa da cidade onde aconteceu, para discutir a organização do sistema financeiro internacional que estava abalado por causa da guerra. Então, o que, que aconteceu? Para encurtar a história, né? Eles ainda viviam no padrão ouro. Os Estados Unidos aproveitaram a oportunidade, e esse foi o pulo do gato para o desenvolvimento dos Estados Unidos nos próximos anos. Tá? Eles disseram assim: então tá bem, gente. Nós propomos, houve propostas diferentes que foram derrotadas, mas a que valeu, que foi a mudança significativa na economia mundial, que pode-se dizer que criou uma nova ordem econômica mundial, foi a implementação do padrão dólar-ouro, ou seja, já não era mais necessário aos países, por exemplo, o Brasil, não precisava ter só ouro no seu Banco Central, nas suas reservas. Ele podia fazer as suas reservas em dólar. E com isso, o que, que acontecia? Os Estados Unidos se comprometiam, porque aí começou a dúvida qual era, né? Tá, mas o que vai dizer que a moeda americana vale, que ela tem valor? O que vai estabelecer o valor da moeda americana? A existência de ouro nas reservas norte-americanas. Então, os outros países podiam fazer as suas reservas para que as suas moedas tivessem valor com base no dólar. Os Estados Unidos eram obrigados pelo acordo de Bretton Woods a manter, né, a manter um padrão em relação ao dólar americano. Então, o dólar americano tinha que ter um preço invariável em ouro, ou seja, 35 dólares a onça. Ou seja, eles tinham que ter reservas em ouro, obrigatoriamente. Tá? Os outros países podiam ter ouro ou podiam ter dólar. Tá? E eles tinham o direito de vender esses dólares à Reserva Federal por ouro, trocar, né, o preço oficial. Tá? Que era aquela ideia ali, 35 dólares a onça Troy. É uma medida específica ali, né? Então, isso mudou a forma de se negociar no mundo. Isso mudou a forma como o mundo operou o mundo, a questão dos negócios. Por quê? Porque a partir daí os Estados Unidos passaram a ser a principal nação do ponto de vista econômico. Os países começaram a negociar em dólar e os Estados Unidos era o único país que podia emitir esse dólar. Abrir a maquininha de fabricar dólar e emitir dólar. Né? Só que isso gerou déficits muito fortes externos na economia americana. Então, isso começou a gerar, né, dificuldades, discussões entre os países de que o padrão ouro-dólar, né, ele estava em crise. Por quê? O que ia garantir que o valor realmente, o valor desse dinheiro americano, se havia muito déficit externo? Então, começou uma discussão muito forte para tentar trabalhar essa questão também como um braço econômico de desenvolvimento, inicialmente, de, de apoio de curto e médio prazo, mas também de longo prazo, investimento a longo prazo.
Nessa reunião, também de 1944, também se decidiu a criação de dois organismos internacionais importantíssimos. O Banco Interamericano, tá? Perdão, Banco Internacional de Desenvolvimento, tá? O BIRD, e o Fundo Monetário Internacional. O BIRD depois mudou de nome e passou a ser conhecido como Banco Mundial. Então, essas duas instituições foram criadas com um papel importantíssimo. O BIRD, ou Banco Mundial, tinha o papel de ajudar na reconstrução, tá? Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, depois Banco Mundial, na reconstrução da Europa e no apoio ao desenvolvimento dos países subdesenvolvidos, os países mais pobres, tá? Emprestar dinheiro de longo prazo para investimento. E o Fundo Monetário Internacional tinha o papel de curto prazo. Imaginem que um país como o Brasil, que recorreu muitas vezes ao Fundo Monetário Internacional, não tinha dinheiro para bancar suas exportações, perdão, importações. O volume de exportações não era suficiente para trazer dinheiro, dólares americanos, suficientes para pagar o que ele importava. Ele chegava no Fundo Monetário Internacional, pedia um empréstimo, o Fundo Monetário dava o dinheiro para ele cobrir esse desequilíbrio que ele tinha de curto prazo, também com pagamento de curto prazo, pagando juros, tal. No começo era juro baixíssimo, tá? Os, nos anos 70, os bancos internacionais, o Fundo Monetário, emprestavam dinheiro para os países subdesenvolvidos como o Brasil, né, a taxas de 2, 3%, no máximo 4% ao ano, que não era nada, tá? Só que depois veio, um dia eu falo com vocês sobre a dívida externa, depois chegou um momento que esse 2%, porque era a taxa Selic da Inglaterra, esqueci o nome dela agora, tá? Mais 1%. Enquanto a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da Inglaterra, era 1%, 1,5%, tá bonitinho. Só que depois a Inglaterra, a economia mundial passou por uma crise e a taxa de juros deles subiu para 8%, 9%. Aí os países endividados tinham que pagar, em vez de 4% ao ano, tinham que pagar 15%, 14%, 13%. Aí deu um problema seríssimo nos anos 70, nos anos 80, tá? Mas o que aconteceu nessa evolução? Chegou um momento, lá em 1970, que o governo norte-americano, mais precisamente o presidente norte-americano chamado Richard Nixon, ele chegou e falou assim: ah, gente, vocês estão falando que minha economia está em crise, que o déficit externo é muito grande. Vocês não têm que falar nada. Ó. Não interessa para vocês. Nós somos a maior potência norte-americana e mais ou menos assim nós mandamos no mundo. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? E nós vamos fazer o que nós quisermos. A partir de agora, eu não vou mais ser obrigado, não vou manter o padrão ouro. E ele disse assim, ó, la garantia soy yo, ou seja, o que dá valor à moeda norte-americana é a economia norte-americana. E os outros países, como dependiam dos Estados Unidos, tiveram que aceitar. O acordo de Bretton Woods foi rompido. Tá? Aqui é a historinha do Banco Mundial, que foi criado em 1947, basicamente para financiamento de longo prazo. Tem uma mão levantada? Tem alguma dúvida ali? Se quer fazer uma pergunta, faz no chat lá, por favor. Porque eu não queria abrir microfone agora. Antônia, faz a pergunta no chat, daqui a pouco eu abro para vocês falarem, tá? Então, pessoal, o que que aconteceu? Eles utilizaram o Banco Mundial para justamente tentar resolver a reconstrução do pós-guerra, desenvolver ou ajudar depois no desenvolvimento. E até uma pergunta, daqui a pouco eu comento lá também, tá? Depois desenvolvimento para os países subdesenvolvidos, no caso do Brasil. Então, tinha um braço para os países em desenvolvimento e para fomentar essa questão do desenvolvimento dos países subdesenvolvidos, e uma outra para os países mais pobres, né, do continente africano, alguns países que realmente eram mais pobres do que Argentina, Brasil, México, né?
que era o exemplo da época, tá? O Fundo Monetário Internacional, irmão gêmeo do Banco Mundial, foi criado também em 1947 para atender questões de curto prazo, como eu já falei. Esse gráfico aqui é interessante vocês observarem. Quando eles criaram esses dois organismos, os dois têm a mesma estrutura. Cada país entrou com um pouco de dinheiro, tá? Na época, o Brasil entrou com uma cota, tá? Uma cota. Então, o Brasil tinha direito a um voto. Nos anos 2000, acho que 3, 2004, ou 2004, 2005, por aí, o Brasil pagou a dívida que tinha com o Fundo Monetário Internacional e fez um aporte, de maneira que hoje o Brasil tem 2,32% do total do fundo, do dinheiro que tem, que é o fundo do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, tá? Ele tem hoje essa proporção. Qual que é o problema aqui? De acordo com o aporte de recursos, é o direito a voto. Então, se você pegar os países desenvolvidos, ó, 17 e 40, né? Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 17 votos. Proporcionalmente é 17 votos, o voto americano. O voto Japão, aproximadamente 6. A China, 6. A Alemanha, 5. A França, 4. E o Brasil tem direito a 2 votos. Então, os países desenvolvidos, ó, de Itália para frente aqui, Itália mais nem menos na época, né, mas hoje é um país desenvolvido. Tá? Se você olhar isso aqui, eles têm direito a voto. Então, eles nomeiam os conselhos diretores, os diretores executivos, e eles decidem a política que vai dizer o que vai ser feito, né, com o dinheiro do fundo e do Banco Mundial. Tá? Então, é importante a gente perceber isso, por quê? Porque eles vão trabalhar em função, né? Eles vão trabalhar em função dessa realidade, tá? Então, que bom, estamos com 114 participantes, um número legal. Então, pessoal, além disso, outros organismos que têm a ver com o comércio internacional, a Organização Mundial do Comércio, que regula as questões comerciais entre os países, tá? E a dicotomia muito importante, livre comércio versus protecionismo. Protecionismo, o que que é? Protecionismo é quando você fecha, de certa forma, o teu país para a entrada dos outros países, né? Para o comércio, para a negociação de serviços, de produtos, tá? Então, se a gente for olhar aqui, protecionismo ele pode ser tarifário, quando aumenta o custo de importação por meio de imposição de tarifas, ou não tarifário, quando se busca proteger o mercado local com outros procedimentos além das tarifas. Por exemplo, restrições quantitativas, exigência de licenças para importação, medidas antidumping. O que é o dumping? Quando um país vende lá para fora um produto por causa de incentivos, subsídios, uma questão às vezes cambial também, estímulo cambial, a um preço abaixo do preço de custo. Isso é uma coisa proibida pelas normas internacionais estabelecidas pela Organização Mundial do Comércio, do OMC. E também questões sanitárias e fitossanitárias, quando se exige um certificado especial ou sanitário para limitar a exportação ou importação de um determinado produto. Então, como é que eu meço as transações? Quando é que eu registro as transações de um país? No balanço de pagamentos. Então, tem a balança comercial, que é exportações e importações, a balança de serviços e rendas, tem toda a parte de viagens, transportes, serviços financeiros, a parte de renda primária, juros, lucros, dividendos, royalties, remuneração de trabalhadores, rendas secundárias, doações, a conta capital, ativos não financeiros e produtivos, conta financeira, investimento direto no exterior, no país, investimento em carteira, então derivativos, quer dizer, esse é o balanço de pagamentos. Quando eu tenho erros e omissões, é o resultado para fazer o ajuste sempre. Quando eu tenho, por exemplo, um saldo positivo no balanço de pagamentos, eu aumento as reservas cambiais.
do país. O Brasil hoje tem em torno de 340 bilhões de dólares guardados em reservas cambiais, resultado dos resultados positivos do balanço de pagamento dos últimos anos, tá? Então, é uma coisa extremamente importante, porque isso nos dá uma tranquilidade. Porque imagine que, por algum motivo, o Brasil ele não pode negociar mais nada lá fora. Ele tem 340 bilhões de dólares, bilhões de dólares, para continuar comprando no exterior petróleo, matérias-primas essenciais para a produção industrial nossa, medicamentos, uma série de coisas que a gente não pode deixar de comprar. Então, isso nos dá uma garantia de que o país tem essa tranquilidade, que a economia brasileira, do ponto de vista internacional, ela está super bem, né? É uma coisa extremamente importante isso, né? Eu até fico assustado quando as pessoas dizem, a economia brasileira está mal, o país está mal. Não está. A prova principal é que, no ponto de vista internacional, é que nós temos hoje reservas internacionais fortíssimas, um volume significativo, e que vem aumentando. No ano passado aumentou em torno de 40 bilhões de dólares. E agora, gente? Vocês viram ali a questão do dólar, a questão da importância, a questão do protecionismo e as tarifas dos Estados Unidos. O que o Donald Trump está fazendo, o que que é isso, gente? Isso é protecionismo, claramente. Protecionismo, claramente. Ele quer proteger a indústria dele para que se produza internamente aquilo que se compra de fora. E ele veio com uma conversa fiada, né? E bem, os números mostram isso para a gente. Eu vou taxar o Brasil porque o Brasil é um país desonesto, é um mau parceiro comercial. O Brasil só explora a gente. Nós temos muito déficit fiscal com eles. Nós mandamos o dinheiro dos americanos para fora. O Brasil está enriquecendo a nossas custas. Foi isso que ele falou. Ele também falou a parte política, né? Tem que parar o processo em relação a certa pessoa, que eu não vou nem falar o nome, né? Se não parar esse processo, se ele for condenado, eu vou tarifar o Brasil em 50%. Mas ele fez isso com outros países também, não foi? Ele fez isso com a China, ele fez isso com outros países. Fez isso com a União Europeia, negociou com a União Europeia, chegou lá, conseguiu uma tarifa de 15%. No Brasil, para o Brasil, no início, ele pôs só 10%. Daí depois começaram os movimentos estranhos aí, ele resolveu taxar, depois diminuiu a lista, uma série de questões. Mas foi certo o que ele fez? Olhem os números, gente. Tá? Olhem os números. Ele falou para nós, ó, estou tarifando o Brasil porque eles vendem mais para nós do que a gente vende para eles. Tá? Olhem o número. O Brasil, em relação aos Estados Unidos, no período de 1980 a 2024, tá? O Brasil tem um saldo acumulado negativo, tá? Negativo. O Brasil compra mais dos Estados Unidos do que vende. Então, nós temos um déficit persistente, tá? Ou seja, não havia nenhum motivo para taxar a gente. Por quê? Porque eles ganham com a negociação com o Brasil. Só para vocês terem uma ideia, como é que é a transação, fluxo de transações correntes do Brasil, isso envolve serviços, envolve a balança comercial, tá? Com a China, com a China nós temos superávit, ou seja, eles compram mais da gente do que nós deles. Com o Mercosul, nós temos superávit também, tá? Da China é um superávit crescente. Do Mercosul é um volátil, mas sempre superavitário nesse período. Comunidade Europeia, nós temos um déficit moderado, ou seja, o Brasil compra mais da Comunidade Europeia do que vende. Por isso que o Brasil queria tanto, e agora, esse ano, se conseguiu aprovar o Tratado de Livre Comércio com a União Europeia. Agora só falta aprovar isso nos parlamentos de cada um dos países, que é necessário,
E se isso se implementar, essa situação com certeza vai mudar. Nós vamos ter um fluxo de comércio muito maior com eles. Aqui, por década, vocês verem que é sempre assim, ó. Se você pegar, ó, o pior período foi entre 2000 nos Estados Unidos, né? Que comprou mais de 2000 e 2009. Mas se pegar 2020 a 2024, 2024 ainda é estimativa, tá? Porque alguns dados não são totalmente fechados, né? Mas é uma estimativa bem, bem palpável, digamos assim. Então, se a gente for olhar, ó, nessa aqui nos 2020 e 2024, também foi um valor significativo que eles venderam mais para a gente. Já com a China é uma situação, né, bem diferente, com o Mercosul também, com a comunidade europeia está diminuindo, tá vendo? Já foi maior e está diminuindo. Dos 20 e 24 a gente teve um saldo negativo, ou seja, a gente comprou mais deles do que vendeu, um pouco menor. Balança comercial, agora é só exportações e importações, é a mesma situação. Tá? Por que que é maior o volume de déficit quando a gente vê transações correntes? Porque aí entra serviços, né? Aí entra patentes, uma série de coisas importantes, né? Por exemplo, uma coisa que as pessoas não percebem, que eu gosto de lembrar nesse assunto, o Brasil, quando exporta lá para fora, ele tem que transportar o produto, né? A maioria das companhias de navegação que transportam os produtos são estrangeiras. Então, você, até a porta, até o barco, você está ganhando dinheiro. Depois você está diminuindo a tua riqueza, porque você está tendo que pagar o frete, está tendo que pagar o seguro internacional, uma série de coisas. Então, o Brasil, mesmo exportando muito, esse modelo de exportação nosso não é muito interessante, tá? Deveríamos ser como a Alemanha, como a Coreia do Sul, por exemplo, que exportam bens com alto valor agregado. Mas isso é outra conversa, né? Então, só para a gente lembrar aqui, ó, transações do Brasil com os Estados Unidos, um déficit persistente nos últimos 40 anos. Tá? Aqui o gráfico, não sei porque que gerou, o dado era de 24, depois de 2020, isso aqui, tem um errinho, desculpem. Com a China, é positivo, ou seja, nós somos clientes, digamos assim, né? A gente é cliente dos Estados Unidos, porque a gente compra mais deles, né? E a gente é fornecedor para a China. Mercosul, a gente fornece mais do que importa, exporta mais do que importa. E, no caso da União Europeia, também é a mesma situação dos Estados Unidos. Aqui é só balança comercial, e é interessante a gente ver, né? A queda, a balança comercial brasileira vem tendo um déficit comercial desde 2009, tá? Com a China, é o oposto. Desde 2009, nós estamos tendo um superávit comercial. E aí, o que o Brasil fez quando houve a questão das tarifas? O que o Brasil fez? O Brasil teria que se curvar ao imperialismo norte-americano, que é nada mais claro do que isso. Que o Donald Trump está fazendo, está querendo voltar lá aos anos 70, os anos 60, os anos 70, que ele fazia o que queria no mundo, os Estados Unidos faziam o que queria. Os Estados Unidos provocou é, queda de governo, implementação de governos militares, fez isso no mundo afora, em todos os no mundo inteiro. Por quê? Porque não queria que os países se industrializassem, não queria que nós chegássemos a ser independentes. Tudo isso é uma questão assim muito marcada, né? Muito marcada porque a gente percebe isso, tá? Então é uma coisa assim bem, eu costumo dizer que é uma coisa assim assustadora a gente ver o que aconteceu agora nos últimos meses, né? O Brasil o que fez? Ele ficou quietinho e falou: ah, não, vamos deixar o Trump fazer o que ele quiser. Não. O que o Brasil fez? O Brasil fez o que precisava fazer, gente. O Brasil fez o que precisava fazer. Ele foi buscar novos mercados. Conseguiu novos mercados, conseguiu exportar mais para a China, conseguiu exportar mais para vários países asiáticos, conseguiu
a aprovação do acordo comercial com a União Europeia, que vai melhorar bastante a negociação, tanto que, se a gente pegar, eu não trouxe aqui os dados do início desse ano, mas se a gente for pegar os dados do início desse ano, depois das tarifas, a queda na balança comercial do Brasil, o, a situação não foi tão difícil. A gente exportou um pouco menos, mas mesmo assim, no primeiro trimestre tivemos superávit, agora tivemos um pequeno déficit, mas pequeno ainda. Então, o Brasil fez o que tinha que fazer, e fez certo, na minha opinião. Ele não podia aceitar essa imposição unilateral, tá? Então, pessoal, agora eu estou aí para perguntas. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Estou aberto a perguntas. Agora eu queria que quem estava com a mão levantada, é só me falar. Eu, se quiser falar no microfone, eu abro o microfone. Deixa eu ver aqui os comentários. É, tem alguns comentários aqui, né? Primeiro que falava que o Brasil é tão rico, mas mesmo assim somos tão pobres. Sinceramente, essa é uma coisa que quando eu falo nas aulas, eu não gosto de dourar a pílula, né? Dizer assim, não, gente, o Brasil é um país emergente. O Brasil é um país em desenvolvimento. Fica mais bonitinho, né? Fica mais bonitinho. Mas é verdade isso? Desde que eu me conheço por gente, eu já tenho 65 anos, tá? Desde que eu me conheço por gente, o Brasil é o país do futuro. O Brasil é um país em desenvolvimento. Só que se a gente continuar acreditando que nós somos um país em desenvolvimento, a gente vai ser eternamente um país em desenvolvimento e não vai chegar nunca lá. Eu prefiro dizer com clareza, nós somos um país ainda subdesenvolvido. Ou me respondam uma pergunta. Dá para dizer que é um país desenvolvido que tem quase 60% da população, 50 e tantos por cento, tá? Da população brasileira vive sem saneamento básico, sem água encanada. Isso é o exemplo de um país desenvolvido? Não é. Infelizmente, não é. Você quer usar o microfone? Estou abrindo o microfone. Se quiser fazer a pergunta, habilita o microfone agora que você vai conseguir. Oi, professor. Ouvindo, pode falar. Boa noite. Boa noite. Então, é uma questão que eu achei interessante e foi a questão do senhor ter falado sobre é, os Estados Unidos, certo? Ah, O que acontece? Pelo meu entender, aquilo tudo que aconteceu foi mais jogada política, certo? Jogada política a favor deles. mas É, veja o na que... seguinte: Pode falar. é jogada política por um lado, mas o objetivo, tá? O objetivo dele é econômico, Sim. que ele quer recuperar a economia norte-americana. Aham. Mas eu E acho ele, assim, ó, o Brasil ele tem muito venda e transporte, que não sei o que com a China, né? sim. Mas pode ver que a maioria do Brasil está sendo, como é que eu posso te explicar? Está vindo muita empresa de fora para comandar no Brasil. Mas essa é uma tendência já muito antiga, né? Sim. E é uma consequência do modelo neoliberal, Uhum. que a partir final dos anos 70, começo dos anos 80, se implementou no mundo o chamado neoliberalismo, que obrigava os países a abrir as suas fronteiras, tá? Quando eu digo Uhum. obrigava, politicamente, os governantes faziam acordos, uma série de coisas. Então, essa é uma tendência internacional. E a globalização consolidou isso, tá? Isso, Uhum. de certa maneira, vir empresa fabricar aqui
menor dos males. Sabe por quê? sim, sim, Se ela sim. viesse instalar aqui, ela gera emprego, ela gera impostos, ela gera produção. Uhum, com O que eu certeza, como vejo, o que tem eu vejo muitas com empresas muito, fazendo isso, realmente. sim, o que eu Mas vejo com muito tem cuidado é o aqueles. processo de privatização. Ah, Que daí você entrega o nosso recurso natural, você entrega as melhores empresas nossas, né, a um preço muito baixo, e aí você perde soberania. uhum. Essa é uma preocupação. Gilson, tá aqui, você é o próximo a falar, tá bom? Desculpa te interromper, pode continuar. Então, professor, nessa questão aí, por que será que o real ele é tão desvalorizado nessa questão assim? Porque assim, o dólar sempre está lá em cima, né? E por que que o real é tão desvalorizado? Aqui no Brasil eles pagam uma miséria de salário para a população. É tanto que a população prefere viver de auxílio de governo do que se sujeitar a ganhar um salário mínimo, Pois é, entendeu? essa é uma outra questão muito controversa, tá? Não é o assunto de hoje, tá? Sim, sim. Mas a questão, eu não vejo assim, tá? Eu não vejo que as pessoas estão deixando de trabalhar para viver de auxílio. Tanto que a gente vê, se você olhar os números, eu falo, não é nem político, tá? Uhum, Entendo a minha fala como a fala de alguém que está fazendo uma análise econômica, não política, sim. tá? Eu Uhum, tenho minhas posições políticas, todo mundo conhece minhas posições políticas, tá? Mas eu estou falando aqui com alguém que está fazendo análise técnica, econômica. Se uhum, você olhar os números do Bolsa Família, por exemplo, você vai ver que houve um volume significativo de pessoas que abandonaram o Bolsa Família. A maior parte da geração de, uma grande parte da geração de emprego, né, que aconteceu nos últimos períodos, aí nos últimos 2 anos, digamos assim, foram de pessoas que saíram do Bolsa Família. O que acontece é que nós temos uma economia que ela é dominada por grandes corporações, tá? uhum. E eu costumo dizer assim, o Brasil tem um problema sério, o Brasil não consegue nem ser um país capitalista, porque a base do capitalismo é o consumo. Se eu pago mal os trabalhadores, o que que acontece? Eu não tenho consumo. Então, o problema é que nós temos um modelo de governo, tá? Uhum. E a classe política nossa, ela acaba estimulando a economia, acaba influenciando a economia de uma maneira que isso aumentou muito as relações de desigualdade. Nós temos uma economia altamente concentrada e nós temos a desigualdade de renda brutal, tá? Isso um dia vai ter que acabar, porque senão nós vamos explodir. Porque o que se falou que as pessoas não conseguem viver com salário mínimo, tem gente que vive com menos salário mínimo. Isso é o mais triste, né? Sim, com certeza. Um país rico e que vive com menos do que tem uma grande parcela da população que vive com menos do que um salário mínimo. Por E isso é sorte, praticamente o Brasil inteiro, né? Não é só é, não é específico. tanto, a questão da pobreza diminuiu bastante, né? A extrema Sim. pobreza hoje eram 30 milhões de brasileiros, assim, que saíram da extrema pobreza. Mas essa é uma discussão que nós temos que levar 2 horas para falar sobre isso. É. Não, vou deixar você Eu vou comentar passar a aí. palavra para o colega agora, pode ser? Tá ok, obrigado. Nada. Gilson, pode falar aí, está habilitado o microfone. O senhor está me ouvindo, mestre? Estou ouvindo, sim, perfeitamente. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor falou sobre a balança de pagamentos e transações correntes, né? O senhor Aham, falou também da balança comercial, exportações e importações. O senhor sim. falou também de bens de alto valor agregado, né? E o Uhum, senhor também falou também que nós conseguimos novos mercados quando tivemos esta briga aí de tarifas aí com os Estados uhum, Unidos, né? Porque ele sim, estava defendendo a sua economia, que a economia dos Estados Unidos está se vendo em algumas crises, perdendo espaço para a China. sim. E a minha pergunta é o seguinte: o senhor está ao longo tempo acompanhando, não é?
Por que que o Brasil ele não consegue mudar a sua política de exportações para isso que o senhor falou de valor agregado, né? Porque, veja bem, a Hum. gente exporta aí toneladas de Uhum. grãos, e um iPhone só já praticamente já, já suporta, assim, a gente tem que tonelar toneladas e toneladas de grãos para um iPhone, quer dizer, a gente acaba tendo um déficit. O que impede o Brasil de mudar essa política de exportação? Que- Basicamente, no meu entendimento, tá, é a classe política. Por quê? O Brasil, infelizmente, a gente sabe que, historicamente, nós tivemos vai e vens. Para começar, a nossa Revolução Industrial, ela começou em 1929. A Revolução Industrial na Europa foi em 1760, na Inglaterra, tá? Então, o Brasil, ele começou errado. Ele começou errado como um país que não tinha muito interesse em industrializar. E mesmo assim, começou a industrializar, tá? E sempre foi em vai e volta, tá? Vai e volta. Por quê? Porque a gente percebe que existe uma elite dominante. Uma época era a oligarquia cafeira, o café com leite, São Paulo e Minas Gerais. Depois começou-se um trabalho de industrialização com Getúlio Vargas, que foi interrompido, indústria pesada. Daí veio Juscelino Kubitschek, industrialização pesada, desenvolvimento de produção industrial. Pessoal, esse link aí vocês têm que usar o Chrome, tá? O Chrome, ou tem que ir na página da Unidom Bosco, na extensão. Eu vou compartilhar, vou fazer uma print da tela aqui, ó, na extensão, tá? Se vocês usarem o Edge da Microsoft, ele está dando problema, não sei por quê. Ó, tá? Eu fiz o teste e para mim deu certo, tá? Tem que entrar ali no site da extensão lá, tá? Vai no site da extensão do Dom Bosco e vocês conseguem fazer, tá? Mas eu tentei hoje, antes eu tentei com o Chrome, deu certo com o Microsoft Edge, ele dá um erro, diz que o site não é seguro, não sei o quê. Mas não sei o que aconteceu, isso eu avisei o pessoal, deles me disseram, ó, entrando pelo site não vai dar problema, ou entra lá pelo Chrome que vai dar certo, tá? Então, voltando para cá, o que que acontece? Estava falando com o Gilson, né? Então, veio o Juscelino e estava desenvolvendo a indústria pesada, fazendo indústria naval, indústria elétrica, tá? E isso foi interrompido por quê, gente? Quando veio a Revolução de 64, né? Ó, o golpe de Estado de 64, os militares mudaram a dinâmica. No começo eles eram desenvolvimentistas, depois se aliaram totalmente aos Estados Unidos e passaram a estimular nada mais do que a exportação, principalmente a exportação agrícola. E daí para cá, a gente não conseguiu ainda retomar essa mudança. Por quê? Porque aí hoje você tem a parte do setor financeiro, né, que domina a economia do país. E quem manda nos congressistas brasileiros, infelizmente, é o setor financeiro, é o rentismo, por isso que a gente tem a maior taxa de juros do mundo. A gente não consegue exportar a tecnologia porque não tem investimento suficiente para poder desenvolver tecnologia. Então leva assim uma situação assim que é um fluxo contínuo que não tem fim, enquanto a gente não decidir o que quer ser, enquanto o país não definir qual é o nosso papel, o que que a gente quer ser. Que o papel que deram para nós é esse. É o papel que a gente tinha lá em 1500 de exportador de commodities, matérias-primas. Então só vai mudar isso
quando a gente conseguir ter governantes, uma classe política que tenha poder para mudar essas coisas, que hoje não tem, tá? Se a gente for olhar hoje o governo atual, ele tem interesse em fazer isso? Tem, mas não tem apoio. Não tem apoio da classe política. Isso gera um problema. A economia, infelizmente, ela depende das decisões de governo. E o governo brasileiro, desde sempre, né, ele é um governo que atende quem? As elites, os privilegiados, e não faz um processo realmente voltado para dentro. Por quê? O agronegócio ganha com a exportação. Não era melhor produzir agricultura para alimentar o país? Era, mas não é. A gente paga caro a carne, a gente paga caro os produtos agrícolas, por quê? Se a gente não vender, se eles não venderem ao preço internacional, eles não vendem para cá, eles preferem jogar fora o produto. A gente agora a carne diminuiu por quê, gente? A carne diminuiu de preço porque estava exportando menos para os Estados Unidos, diminuiu a exportação deles, tem que vender mais barato. Então, nós vivemos numa economia ainda, Gilson, que é dominada por setores oligopolistas, que a gente diz. Há uma concentração na economia em poucos grupos econômicos. Falaram aqui da carga tributária. O Brasil, mesmo com toda essa carga tributária, nós pagamos menos imposto que nos Estados Unidos, menos imposto que na Suécia, menos imposto que no Japão, na França. A carga tributária, o número em si não é o problema. O problema é a forma como é cobrado. A tributação brasileira ela é mais regressiva do que o contrário, porque ela cobra mais de quem? Do consumo, da produção, tem que cobrar da renda, tem que cobrar do patrimônio. Então essa que é a questão assim realmente complicada. Agora espero que vocês tenham entendido um pouquinho essa questão do comércio internacional, da importância disso, né? Como é que funciona, tá? Então, pessoal, depois acho que a turma do NEAD vai disponibilizar para vocês a gravação disso, tudo, para quem quiser conversar. E se alguém tiver algum interesse, alguma coisa, vocês viram meu contato ali no início, né? Fiquem à vontade para conversar comigo. E alguns de vocês a gente se encontra aí também nas disciplinas, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Espero que tenham gostado. Até uma próxima aí. Vou parar de gravar agora aqui. Até a próxima, professor. Grande abraço. O